Alô, galera! O afastamento de Lucas Pires e Natan, decidido nesta terça-feira, após os dois jogadores terem sido flagrados na balada por torcedores nesta madrugada, na madrugada de segunda para terça-feira, expõe mais uma vez um fato que acontece no Santos desde janeiro de 2021. O Santos não tem gestão. O Santos é um time hoje, é um clube hoje acéfalo. O Santos não tem comando. Esse que é o principal problema do Santos, esses incidentes, esse tipo de comportamento de jogador é apenas um indício, mais um reflexo do que é hoje, da forma como hoje o Santos é dirigido. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fique ligado, você está no canal do Wagner Frederico, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e é claro, né, gente? Ajude aí, ajude esse canal a chegar nos 5 mil inscritos, estamos perto, nosso primeiro objetivo em pouco mais de 2 meses, estamos perto aí dos 5 mil inscritos e eu conto com você para isso, portanto, inscreva-se no canal, tá bom? Vamos lá, gente, todo mundo já deve ter acompanhado, né? Esses vídeos aí bombaram nas redes sociais, bombaram nos grupos de WhatsApp de torcedores, todo mundo que está de uma maneira ou outra ligada ao Santos, ou mesmo quem não está, recebeu, a grande parte da torcida do Santos recebeu esses vídeos que mostram ali o torcedor, é um grupo de torcedores pressionando o Lucas Pires, pressionando o Natan, que foram flagrados numa festa em São Paulo, na madrugada desta terça-feira, e pelo que um dos... Eu vou colocar aqui esse trecho do vídeo, eu vou colocar 2 vídeos aqui para vocês, tá bom? Pelo que um dos torcedores fala, naquele momento já era 5 horas da manhã, sendo que o Santos teve treino, né? O Santos teve treino às 9, os jogadores tinham que treinar às 9 e às 5 horas da manhã estavam saindo de balada em São Paulo. Há informações, mas eu não vou nem citar nomes aqui porque eu não tenho a confirmação, mas há informações de que haviam outros jogadores do Santos nesta mesma balada que teria sido promovida por um outro jogador. Enfim, eu não vou citar nomes aqui porque não foi confirmado, não vou causar nenhum tipo de prejuízo a ninguém sem ter certeza do que eu estou falando. Mas há indícios, né? Isso pode ser descoberto mais tarde, há indícios de que haviam outros jogadores do Santos, além do Lucas Pires e do Natan. Vamos lá, gente. A informação que eu trago para vocês, eu conversei com muitas pessoas hoje, depois de que tudo isso aconteceu. E o que me falaram é que esse ambiente no Santos, esse tipo de comportamento no Santos, não é de agora. Não foi um caso isolado. Natan e Lucas Pires não são um caso isolado. Isso não vem acontecendo desde agora. Isso já aconteceu nos primeiros anos, nos 2 primeiros anos, e aconteceu este ano. Este ano. A informação que eu recebi em off de um membro do Conselho Gestor do Santos. Gente, eu vou repetir. A informação que eu obtive em off de um membro do Conselho Gestor do Santos, e eu tenho isso gravado no meu celular, já está gravado bonitinho, é de que isso já foi proposto por conta de comportamento semelhante, isso já foi proposto por integrantes do Conselho Gestor ao presidente Andrés Rueda e também ao Falcão e também a Odair Hellmann, após a eliminação do Santos no Campeonato Paulista, quando o Santos é eliminado de novo, né, pela terceira vez seguida na primeira fase do Campeonato Paulista, após aquela derrota por 3-0 para o Ituano, foi proposto isso porque já identificavam jogadores com esse tipo de comportamento, que é comportamento de jogador que não está nem aí pro clube, desculpa, né? Comportamento de jogador que não tem comprometimento nenhum com o trabalho. Porque uma coisa é o jogador, como todo ser humano, ter o direito de se divertir. Isso é normal, ninguém está dizendo aqui que jogador tem que ser santo. Claro que não, gente. São jovens, eles têm o direito e devem se divertir da maneira como eles quiserem. Só que isso de maneira nenhuma pode prejudicar o trabalho deles. Eles são atletas profissionais. É inadmissível que numa véspera de um dia em que há treino pela manhã,
né? Nesta terça-feira, o Santos tinha programado o treino para as 9 horas. 2 jogadores profissionais, não é possível que 2 jogadores profissionais estejam às 5 horas da manhã na rua, depois de ter passado a madrugada inteira numa balada. E aí, se apresentar para treinar às 9 horas. Os 2 foram apresentados, os 2, depois que tudo isso estourou, conversaram com ele, eles foram afastados, não vão jogar mais no Santos. Já foi definida a punição, daqui a pouco eu vou mostrar aqui a nota oficial do Santos. Os 2 estão fora, vão ser negociados, e olha que o Natan custou caro para o Santos, hein? O Natan custou 11 milhões de reais. Olha a situação do Santos. O Santos investe, adquire um patrimônio, mas não sabe cuidar dele. Perfil de um clube que não tem gestão. Então, a gente admite, a gente entende a necessidade do jogador se divertir, mas não num momento como esse. Não num dia em que há treino de manhã. Né? Você sair à noite numa véspera de uma folga é uma coisa. Né? É diferente. Agora, num dia em que você vai ter que treinar pela manhã, e aí, digo mais, o que é mais grave, dentro desse contexto atual que vive o Santos, num contexto de pressão, gente, acabou de trocar o treinador chegou no sábado, se apresentou ao grupo de jogadores no sábado, o treinador anterior foi demitido, o clube sofreu um protesto gravíssimo de sua torcida, com bombas atiradas ao gramado. Será que tudo isso não fez com que os jogadores entendessem, percebessem o motivo, aliás, o momento que eles estão vivendo? Será que eles não se tocaram? E aí você tem, né, o segundo dia de treinamentos com um novo treinador e passa a noite na balada. É um sinal completo e absoluto de falta de comprometimento, e isso se dá em gestões que não têm comando. Gestões que não sabem punir, gestões que não sabem orientar. É o sinal claro, escancarado, de que o Santos sofre hoje de falta de gestão. Vamos ler aqui a nota oficial, só para registrar aqui para vocês, para quem não viu ainda a nota oficial do Santos. Aqui, né, o Santos soltou essa nota oficial há pouco mais de 1 hora, cerca de 14 horas, né, desta terça-feira. Está aqui, nota oficial, Natan e Lucas Pires. O Santos Futebol Clube informa que Natan e Lucas Pires serão multados em 50% dos vencimentos por motivos disciplinares. Os 2 serão notificados nesta terça-feira, passarão a treinar em separado do grupo principal e o clube aguarda a proposta para negociá-los. O Santos Futebol Clube quer atletas comprometidos e seguirá rigoroso nesse assunto. Gente, demorou 2 anos e meio para começar a entender como é que se tem que atuar, dirigir, comandar um clube de futebol profissional, porque essa é uma atitude correta, mas tardia, a gestão está acabando. Se esse tipo de decisão tivesse sido tomado lá atrás, na primeira eliminação do Campeonato Paulista de 2021, que já era uma vergonha um clube como o Santos ser eliminado de uma competição tão fraca como é o Campeonato Estadual. Gente, é uma competição fraca. É fraco o Campeonato Paulista. É o melhor campeonato estadual do país? É, mas e daí? Campeonato estadual é fraco. Você tem aí 4, 5 times, principalmente aqui em São Paulo, né? Em alguns estados nem isso. Você tem 4, 5 times hoje, você tem os 4 grandes clubes que têm orçamento de clube grande, salário de clube grande, compromisso de clube grande, torcida de clube grande. Não pode ser equiparado a times que montam elenco nos 6 meses antes do início de um campeonato estadual e depois dispensam os jogadores, que têm folha salarial de 10, 5% de um clube do tamanho do Santos. Isso é inadmissível, gente. Então, esse tipo de gestão, esse tipo de atitude, de decisão, já deveria ter sido tomada lá atrás. No primeiro vexame dessa gestão. Talvez os outros não tivessem acontecido. Se o clube demonstrasse desde cara, se essa gestão demonstrasse desde cara, de que ali
ali existia disciplina, ali tinha que haver comprometimento, ali era uma direção séria, que entende o tamanho do Santos e as responsabilidades do Santos. Então, isso, para mim, esse fato que aconteceu hoje com o Natan e o Lucas Pires, escancaram aí uma situação que a gente já vem falando aqui, né? O Santos é um clube hoje que não tem gestão. Eu vou mostrar também aqui, olha, o depoimento de um médico, porque também é muito fácil, gente, é muito fácil de você detectar isso. Detectar quando o jogador não está tendo um comportamento de um atleta profissional na sua vida fora do clube. É muito fácil, né? Existem os exames, desgaste desnecessário. Quando o jogador, por exemplo, chega para treinar depois de vir da balada, depois de passar a noite em claro, está escrito na testa dele, gente, isso. Está escrito na testa dele, certo? E você tem que cortar o mal pela raiz. Então, isso tudo, né, poderia ter sido evitado, o Santos poderia ter, porque é uma decisão que é acertada, o afastamento desses dois jogadores, mas é uma decisão que causa também enorme prejuízo para o Santos. O Santos tinha aí o Lucas Pires como um jogador praticamente titular. O Santos tem no Natan um investimento de 11 milhões, o Lucas Pires também houve investimento menor, mas houve. O Santos tem um investimento de 11 milhões no Natan, que vai perder. Porque qual é o clube que vai querer agora descascar esse abacaxi para o Santos e tirar o Natan por algo próximo desse valor que o Santos investiu? Então, isso tudo tem que ser evitado para não causar o prejuízo que o Santos vai sofrer agora, mais uma vez, a instituição é que paga o pato. Vamos ouvir a palavra do médico Carlos Alba sobre esse assunto, um médico que tem vasta experiência em clube de futebol, trabalhou no próprio Santos, trabalhou na Portuguesa Santista recentemente, é um técnico altamente profissional, está acostumado com isso. Vamos ouvir aí a opinião de alguém que é do futebol, está no futebol há muito tempo, falando aí sobre esse tipo de problemas com os jogadores, como é que isso é detectado e as providências que devem ser tomadas. Meus amigos, vou fazer rapidamente um pronunciamento bem sucinto para o programa do Wagner Frederico, envolvendo os atletas aí que foram abordados pela torcida. Enfim, muito chato e muito triste, principalmente envolvendo o nome do Santos Futebol Clube e esse momento crítico. O que o atleta faz fora da sua vida esportiva interessa basicamente a ele, em relação aos seus hábitos e etc. O que acontece hoje com o futebol hoje moderno, futebol físico, que exige velocidade, intensidade, força, potência? Se o atleta não tiver um bom repouso, uma boa alimentação, uma boa hidratação, ter bons hábitos, dificilmente ele vai ter performance. Então, as pessoas que estão envolvidas na área da saúde têm que ter um aspecto preventivo, conversar com os atletas. Isso é facilmente detectável quando você começa a ver uma queda de performance do atleta, apenas no exame físico, o olhar, muitas vezes o hálito, queda de performance no treinamento. Hoje você tem métodos até científicos, de exames laboratoriais, que você pode detectar esse tipo de queda de performance. Mas evidentemente você tem que ter profissionais experientes envolvidos com o clube, que eu não sei como é a situação hoje da instituição Santos Futebol Clube. Então é muito triste, eu fico muito chateado. Já tive problemas com atletas com alcoolismo, com drogadição, e você tem que ter experiência, tem que saber chegar no atleta para evitar essas situações, porque o futebol moderno hoje não permite mais isso. Tá aí, né? Em outras palavras, tem que haver comando, tem que haver soluções para esse tipo de problema, especialmente soluções preventivas para que isso não ocorra e o clube tenha que tomar uma atitude drástica como essa, afastar dois jogadores que são patrimônio do clube. São dois jovens jogadores, houve investimento nesses jogadores. O Lucas Pires tem sido aproveitado, o Natan até outro dia estava sendo aproveitado. E então o prejuízo acaba ficando para o clube. Então, tudo isso deve ser evitado e decisões
importantes devem ser tomadas antes de ter, né, de o clube se ver obrigado a tomar uma decisão mais drástica como essa. Para quem não viu ainda, para quem não viu os vídeos ainda, né, foi realmente deprimente, eu até tenho eles aqui. Eu vou mostrar só um trecho do Natan, porque algo me chamou a atenção e depois eu vou... Prestem atenção no início do vídeo, né? Vejam se algo chama a atenção de vocês e eu vou depois comentar aqui, tá bom? Só para vocês verem se vocês concordam comigo ou não em relação a esse detalhe que eu observei logo no início do vídeo do Natan. Vamos lá. E aí, Natan? E aí, Natan? E aí, Natan? E aí, pegar? Já era pegar? Já era. E aí, Natan? Vai rescindir, pai? Quanto tempo você sai fora? Quanto tempo você sai fora? Você vai me mandar fora? Não, eu tô te perguntando. Cara, vai falar com o Eda, não sou eu, pai. Por que você sai Pega a fora? demissão. Você tá continuando o rolê, pai. Bagulho, truta. Você tá falando aqui? Não tá, não. Que hora você chegou? Pai, quer se treino amanhã? Tá o quê? Que Quer se treino amanhã? não Quer se treino amanhã? É isso, vocês já devem ter assistido esse vídeo, esses vídeos rolaram aí pela internet aí o dia todo, né, nesta terça-feira. Vocês devem estar cansados, né, os santistas que se interessam pelo clube, estão cansados aí já de ter visto esse vídeo, só que eu coloquei esse trecho aí do Natan, só para vocês se atentarem para uma coisa. A resposta, quando o torcedor confronta ele, né, perguntando se ele vai rescindir o contrato, se vai rescindir o contrato, aí o Natan responde, por que você vai mandar embora? Fala com o Rueda, fala com o Rueda. Ou seja, gente, o Santos hoje é o Rueda. Não existe uma equipe profissional que, dentro da sua especialidade, cuida das áreas. O Santos hoje é o Rueda. Tudo é centralizado no Rueda. E não dá, a gente sabe disso, não dá. Quem comanda um grupo tem que delegar. Até porque o cara não vai dominar todas as áreas, ele pode ter uma noção superficial de tudo, mas ele não vai dominar todas as áreas. Então ele tem que delegar. Mas ele tem que ser capaz de delegar para as pessoas certas, para pessoas capazes, competentes, especialistas naquilo. Então, eu me pergunto, quando eu vejo o jogador fala com o Rueda, o Santos não tem diretor, né? O Santos não tem... O Falcão está lá fazendo o quê? Os outros diretores que passaram lá estão fazendo o quê lá? Né? Todo mundo se direciona ao Rueda. O Rueda hoje é o principal responsável por tudo isso, e não só por ele ser o presidente, mas é porque ele centraliza tudo nele mesmo. Né? Tudo é centralizado no Rueda, as pessoas que estão em volta dele são apenas, né, figurantes, meros figurantes muito bem pagos. Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Hoje também teve a entrevista coletiva do Paulo Turra, ele disse algumas coisas interessantes, mas isso a gente vai tratar melhor, com muitos detalhes, na nossa live desta terça-feira, a partir das 22 horas. Eu espero todos vocês lá, tá bom? Grande abraço a todos